No livro 3 do Pinaik, Vygotsky, na sua explicação, apresenta a linguagem escrita como uma forma nova e complexa de linguagem e critica a maneira como é ensinada às crianças. O autor destaca que o trabalho da escrita deve ser realizado de modo que o conhecimento se torne necessário para as crianças e importante para elas. Então, ele acha que a escrita é uma atividade cultural complexa, mas relevante à vida. E que e para ele, a escrita ela deve ser cultivada ao invés de treinada. Então, Vygotsky diz que a linguagem ela tem que ser cultivada para as crianças ao invés de treinada. Com base no encaminhamento teórico de Vygotsky, nas implicações educacionais do ensino-aprendizagem da escrita que ele apresenta, considerando a realidade política educacional brasileira, compreendemos que o papel dos espaços educativos da educação infantil seja de criar condições de ampliar, aprofundar, inserir a criança nesse mundo da escrita. O destaque visa principalmente as crianças de grupos sociais e familiares que a linguagem escrita não se corporifica, como uma linguagem socialmente significativa no cotidiano. Então, é essa daí que a gente tem que destacar mais ainda, essa relevância da escrita. Aprender a falar significa aprender a construir enunciados, de acordo com Barclay, nosso autor de referência para que a concepção de linguagem, os enunciados se constroem de forma de gêneros de discursos, formas típicas que chegam à nossa experiência, à nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. Os gêneros são sempre ligados a conteúdos e a estilos, padrões de linguagem, com uma composição própria, de forma de um todo de referência, rico e diverso. De modo a produzir linguagem, inevitavelmente produzir gêneros de discursos. E, nesse movimento histórico-social de produção de gêneros em que estamos todos envolvidos, acontecem as complexas relações de reciprocidade com as palavras do outro, em todos os campos da cultura da atividade, completando e adensando a vida humana. Daí, ressaltamos a importância de planejar atividades com as crianças em que as conversas envolvem gêneros diversos para que ampliem suas possibilidades de viver e de falar sobre a vida. E atividades que também envolvam leitura de textos escritos, não para alfabetizar as crianças, mas para levá-las a perceber que, cada vez melhor, a cultura escrita por meio de conhecimentos de diferentes gêneros, fábulas, histórias, piadas, adivinhas, biografias, bilhetes, instruções e muitos outros textos escritos de diferentes gêneros podem ser produzidos com a criança ditando para as professoras. Essa é uma atividade de fala escrita, em que as crianças precisam refletir complexamente sobre a organização discursiva, sintática e semântica, principalmente, apesar de estarem falando. Sobre a natureza desse tipo de atividade, Vygotsky nos diz o seguinte: a criança pequena fala, mas não sabe como fala. Na fala escrita, ela tem que tornar consciência do próprio processo de expressão das ideias em palavras. Conhecimentos importantes sobre a escrita e seu mundo entram no jogo nessa atividade. Portanto, na educação infantil, é mais significativo levar as crianças a compreender o uso e a função social da escrita, a sua organização, e do que falar ou tentar fazê-la aprender as relações internas e externas do sistema alfabético e também de um sistema gramatical. As formas linguísticas de textos e seus sentidos, tanto no caso da fala quanto na escrita, ocorrem no uso social, no uso da língua como uma atividade contextualizada. O funcionamento e a produção da linguagem se dão no contexto social. Marcuse, 2001, que diz isso. Vejamos o exemplo da Unidade Municipal Infantil Rosalino de Araújo, em Niterói. Aí agora é uma unidade da Prefeitura de Rio de Janeiro, que atende crianças de 3 a 6 anos, em que desenvolveu um projeto sobre Art Knife.
Os objetivos foram conhecer algumas manifestações culturais do povo brasileiro, interagindo e valorizando a diversidade cultural, estabelecendo imagens, cenas, situações, tratados, expressões artísticas que eram conhecidos ou vivenciados pelas crianças e suas famílias. Aí tem um parágrafo, a arte, né, começou a se afirmar como corrente que aborda os contextos artísticos de modo espontâneo, de plena liberdade estética de expressão, e os seus seguidores definiam hoje como a arte livre de convenções. É concebida e produzida por artistas acadêmicos e sem a obrigação de utilizar técnicas e abordagens temáticas e cromáticas convencionais nos trabalhos que executam. A gente vai encerrar esse período, fechando aqui. A oralidade e a escrita articulados às artes foram eixos condutores desse projeto. Então, a oralidade, a escrita articulada à arte. Em uma das atividades, as crianças eram convidadas a descrever o que viam nas pinturas. Lembrou-se muito aqui, nesse texto, o trabalho daquela professora do vídeo anterior, da professora Kelly, né? Que ela pegava as imagens e as crianças produziam a partir delas. Então, lembra-se muito. A criança vê, faz a pintura e depois são convidados a descrever o que elas veem.